Dentisar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Bem, esta paraxá, Vaet et Hanan, supliquei, ela inclui textos extremamente importantes da Torá. Tudo que nós temos nas escrituras é importante. Mas esta paraxá em especial, ela traz textos especiais, incluindo entre eles os 10 mandamentos. Incluindo entre eles o Shema, que nos ensina que nós devemos amar a Hashem sobre todas as coisas. Contém os mandamentos do Teflin, mandamento da Mezuzot, entre outros mandamentos importantes. Moshe pediu, implorou para Hashem, para que ele fosse permitido entrar na terra. Porém, Hashem não aceitou. Mas, ainda assim, Moshe recebeu autorização de Hashem para ter um vislumbre da terra do topo do Monte Nevô. E Yehoshua, prestem atenção, Yehoshua, que teve o seu nome modificado, Moshe recebeu a revelação do Mashiach. Esta é a maior prova disto, que mudou o nome desse servo de Hashem para Yehoshua, que estava prefigurando o Mashiach Yeshua. Seria ele quem conduziria o povo de Israel para entrar na terra prometida. Yeshua é que vai nos conduzir a entrar nos altos céus diante da presença de Hashem. Moshe convocou todo o povo de Israel para a obediência, para cumprir com amor, com fervor, todos os mandamentos de Hashem. Todos. E agora? Israel, escute. Israel, escute. Moshe falando. Aqui nós temos o Shema. Nós temos muitas revelações do Shema. Muitas coisas ocultas. Escute os estatutos e as regras. Dê atenção. Que eu estou ensinando a você a fazê-los. Para que você possa viver, entrar e tomar posse da terra que Hashem, o Deus dos seus pais, está dando a vocês. Tomem o máximo cuidado e não se esqueça das coisas que vocês viram. A cada um de nós, irmãos, a cada um de nós é considerado, isso é pessoal, a cada um de nós é considerado ter participado dos eventos sobrenaturais que ocorreram no deserto, principalmente no Monte Horebe, que fica na Arábia. Ao contrário deste monte aí no Egito. Um dia nós vamos falar mais sobre isso. Você chegou perto e ficou no pé da montanha, enquanto a montanha queimava em fogo que descia do céu.
envolto em trevas, nuvens e escuridão. Vocês conseguem imaginar o que foi aquilo? Você ouviu a voz de Rachem, do fogo e da fumaça. A voz de Rachem declarou a você uma aliança. Mais de 2 milhões de pessoas ouviram a voz de Rachem, todos eles. Não foi uma pessoa que ouviu dentro de uma caverna, diferentemente dos outros. E Rachem declarou a você uma aliança. E ele ordenou que você honrasse a sua aliança, a parte que cabe a nós, cumprindo os seus mandamentos, as suas instruções. E Rachem escreveu ali os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedras. O tema da mensagem de hoje é lidando com as injustiças. São muitas e são crescentes nessa terra. Lidando com as injustiças. Como lidar com as injustiças? Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Que o Senhor possa ter liberdade de continuar nos ensinando o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos saber. Não nos deixe estar enganado a respeito de absolutamente nada, mas tenha liberdade para corrigir os nossos passos, os nossos caminhos, que a gente possa aprender corretamente, ensinar corretamente e as pessoas possam aprender corretamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Lidando com as injustiças. Nessa Paraxá 45, vai Hanan, supliquei, Moshe nos deixou ensinamentos valiosos, preciosos. Mesmo alguém como ele, Moshe, extremamente próximo de Rachem, conversava com Rachem, ouvia sua voz, caminhava com Rachem, cometeu alguns erros. Moshe permitiu ser contaminado pelo povo e por conta disso acabou agindo de forma contrária à palavra de Rachem. Em algumas poucas situações. Enviou os 12 espias porque lhe pareceu ser bom, uma decisão de Moshe. Quando Rachem havia dito o quê? Para que o povo entrasse e tomasse conta da terra que ele havia entregue. A despeito dos gigantes que lá estavam. E tomassem conta, tomasse posse da terra, expulsasse aquele povo da presença do Senhor. Moshe bateu na rocha de Israel 2 vezes, agindo com agressão contra Yeshua, quando ele recebeu a instrução de Rachem para bater na rocha uma única vez. E falar com uma rocha a segunda vez. Na segunda vez. E por este motivo, por estas coisas, Moshe acabou sendo proibido de entrar na terra prometida de Israel. Uma situação extremamente triste, extremamente dolorosa para um homem na posição de Moshe. Isso pode ocorrer a qualquer um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas para cumprir tudo aquilo que Ele tem para que cumpramos e que não venhamos a ter medo nenhum desses gigantes. Moshe deixou um grande alerta com isso para todos nós. Um alerta imenso. Principalmente para lidarmos com situações de injustiça aos nossos próprios olhos. Principalmente, se observarmos
com atenção à situação de tensão política, econômica, entre outras tristezas que nós temos vivido aqui, perto de nós, na nossa própria nação, vivido aqui no Brasil. As pessoas precisam de modelos, exemplos para seguir neste mundo. Moshe, um homem valoroso, um homem valente, um homem corajoso, mas se mostrou cansado, desgastado, com um povo rebelde, com um povo murmurador, com pessoas de coração desnorteado, com o qual ele, Moshe, havia se irritado muito, a ponto de quebrar o primeiro conjunto de tábuas que Rachim havia preparado e escrito com os 10 mandamentos para o povo. Imagine o grau de desgaste que esse homem chegou. Um homem manso, como está registrado nas Escrituras. Imagina se ele fosse nervoso. Ele tinha quebrado a tábua na cabeça de alguém. Moshe teve que preparar por ele um segundo conjunto de tábuas, de pedras, levou para Rachem, pediu perdão ali, implorou, e Rachem reescreveu os 10 mandamentos nessas novas tábuas que não mais foram quebradas. Ele aprendeu ali. Esta situação pôde ser corrigida. Assim também ocorreu com Yeshua Mashiach, que deveria ser partido uma única vez pelas nossas transgressões. Porém, preste atenção, irmãos, muitas pessoas que insistem em seguir os seus próprios caminhos, agindo de acordo com seus próprios interesses, buscando a sua própria justiça, continuam com esse comportamento, partindo Yeshua e se tornando responsáveis pela morte do Mashiach no madeiro, como temos ensinado aqui todas as vezes que nós celebramos o Seudat Mashiach. Pessoas que insistem em se tornar responsável pela morte do Mashiach. As coisas que ocorrem em nossa vida vão dando sinais de alerta, irmãos, de atenção. E ainda que isto não implique em perder a nossa salvação, nós precisamos ter coragem de corrigir tudo aquilo que nós sabemos que está errado, para nós não perdermos as oportunidades e os presentes que Rachem tem para a nossa vida. Moshe passou muitos anos com o povo de Israel. Um povo que aprendeu a reclamar muito e de tudo. Apresentou sinais da sua exaustão, principalmente quando quebrou as primeiras tábuas que foram repostas. Porém, preste atenção, quando ele bateu na rocha pela segunda vez, isso não pôde ser mais corrigido, não pôde ser reparado, não pôde ser restaurado, diante da ordem explícita que Rachem havia dito. Nós podemos não ter uma segunda oportunidade, dependendo
do erro que nós cometermos diante de Hashem. Nós temos instruções, ordens expressas de Hashem, do que nós devemos fazer. Porém, se nós olharmos para as situações que nos traz indignações, que nos traz aos nossos olhos situações de injustiça desse mundo. Este mundo é injusto. Hashem ainda não é rei desta terra, mas ele será. E neste dia, as coisas serão justas. Temos visto isso ocorrer no noticiário, no nosso dia a dia, na política. Podemos deixar que esta indignação entre no nosso coração? E isso pode nos conduzir a um lugar que nós não queremos estar. Nos levar para longe. Nos tirar do lugar que nós desejamos estar. Nos impedindo de entrar na terra. Moshe desejou muito entrar na terra de Israel. O que é que você tem feito de sua vida? Das oportunidades que você tem recebido de Hashem, dia após dia, hoje aqui mais uma. Tem sido ensinado pelo sistema religioso desse mundo de forma errada. Muitas vezes que nem existe inferno. E muitas pessoas têm seguido esses ensinos para conseguirem dormir de forma tranquila, sem ser incomodado pelo pecado que existe na sua vida. Pessoas que têm acreditado nestas coisas terríveis, mentiras. O sistema tem ministrado, irmãos, usando as escrituras de forma errada. Precisamos ser cautelosos. As pessoas que não obedecerem o que Hashem tem instruído fazer, não serão tomadas por inocentes. Ninguém, nem mesmo Moshe, foi tomado por inocente. Quando ele desobedeceu. Diante destas coisas que temos observado, principalmente no nosso país, tantas injustiças, partindo das principais lideranças dessa nação, muitas pessoas têm questionado se vale a pena ser correto. Será que vale a pena ser honesto neste país, com um poder judiciário corrompido, que se vendeu, inocentando criminosos e muitas vezes trabalhando arduamente para culpar inocentes? Pessoas questionando, vale a pena pagar os meus impostos para um governo ladrão? Irmãos, nós estamos entrando em um tempo onde será observado nessa terra cada vez mais situações de injustiças. Cada vez mais. Como nunca foi visto em toda a terra, em todos os tempos. Esse é o maior sinal que essa terra inteira segue a passos largos para a sua total destruição.
Pessoas seguindo um caminho totalmente contrário ao que diz aqui nas Escrituras. E com relação a esta questão, se vale a pena ser correto, se vale a pena ser justo, eu digo para vocês, cada um de vocês, vale a pena ser honesto. Vale a pena, sim, ser correto nesta terra. As Escrituras nos ensinam que devemos analisar a nossa própria vida, a nossa própria conduta, não a conduta do outro. Para que nós não sejamos responsáveis pela morte de Yeshua no madeiro, que já ocorreu. Mas infelizmente, pessoas insistem em se tornar responsáveis pela morte de Yeshua. Precisamos estar firme sobre a rocha. Precisamos estar firme nos caminhos do Senhor, com a nossa conduta ilibada, com a nossa conduta correta. Principalmente diante do mal que é grande nessa terra. Principalmente diante de toda injustiça que nós temos contemplado com os nossos olhos. Nós devemos lembrar sempre que Yeshua venceu o mundo, venceu nessa terra, no meio de um povo que o rejeitou. Não rejeite você o Mashiach. Se mantenha firme para que a justiça de Hashem, esta é a justiça correta. Mishpat, muito mais ampla que apenas justiça, possa também fluir através da sua vida, como fluiu através da vida de Yeshua. Se mantenha firme para que esta justiça de Hashem possa fluir através da sua vida. Yeshua foi exposto a situações de rejeições extrema. O que esse homem fez? Esteve no deserto, em jejum, por 40 dias, 40 noites, completamente sozinho com Arua, que estava com ele. Quando você sentir que você está sozinho, lembre-se que Arua está com você. Ainda que você esteja no deserto. Totalmente dependente ali de Hashem, através da Arua. Naquele lugar inóspito, lugar sem vida, um lugar de morte. E Yeshua recebeu 3 propostas de corrupção, suborno, como temos visto nesse país muitas vezes, e prontamente negou todas elas, utilizando as Escrituras, mais precisamente palavras. Devarim, livro de Devarim. A primeira recusa, Devarim 8, versículo 3. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com mã, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Hashem. Yeshua se negou a receber o alimento inspirado por Hassatã. Segunda recusa. Devarim 6, versículo 16.
Não ponha Hashem, seu Deus, à prova, como vocês fizeram em Massá. Yeshua se recusou a cometer suicídio, inspirado por Hassatã, se negando a saltar do pináculo, ali, sem paraquedas. O que vocês acham que ia acontecer, irmãos? Suicídio. Quantas pessoas têm ouvido na sua mente para tirar sua vida? E como diz aqui, não ponha Hashem, seu Deus, à prova. Não faça isto. Não tente contra a tua vida. Terceira recusa. Devarim 6, versículo 13. Temam a Hashem, seu Deus, sirvam-no e jurem só pelo seu nome. Aqui nós temos um segredo, preste atenção. Vou ler de novo. Temam a Hashem, seu Deus, sirvam-no e jurem pelo seu nome. Nome de Hashem, como assim? Vou explicar para vocês. Mas Yeshua não disse para a gente não fazer juramento? Não. Yeshua se recusou a adorar a Satã, prestando serviço somente a Hashem. E sempre que nós prestamos um serviço a Hashem do jeito que ele estabeleceu, como é feito aqui nesse lugar, porque assim ele nos direcionou a fazer, nós estamos embaixo de um juramento proveniente de Hashem, em conformidade com o seu santo e sagrado nome. Estamos sob o juramento de Hashem, sobre as promessas de Hashem neste lugar. Que ao declararmos nosso amor, nossa dedicação ao serviço de Hashem, que cada um de nós possamos manter a nossa palavra, Devarim, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Quantas propostas você tem recebido na sua vida, proveniente de Hassatã, para você deixar os caminhos de Hashem através de Yeshua? Clique aqui. Pessoa sendo arrastada por esse mar de promiscuidade que tem na internet. Pessoa sendo assolada na sua mente para deixar sua família, para deixar os caminhos de Hashem, para deixar o emprego. Sejam fortes, Hazak, e não olhem mais para as injustiças desse mundo, que são grandes e vão piorar. Este mundo é injusto. Ainda não é feito aqui a vontade de Hashem como ele gostaria, mas um dia será. Yeshua veio para quê? Ele diz: desfazer toda a obra do maligno. Quem é que faz essas obras? Yeshua veio para curar, dar vista aos cegos, libertar o cativo. Quem é que faz essas coisas tenebrosas que ocorrem neste mundo? Quem é que lota os hospitais de pessoas enfermas? O Senhor não tem parte com isso. E um dia todo pranto será enxugado. Seja forte, confie no Senhor. E não deixe que as injustiças deste mundo te arraste no caminho em direção à morte. Olhe somente para Yeshua. Yeshua conviveu com a injustiça, com a corrupção do Sinédrio, estava corrompido, fizeram um julgamento ilegal. Eles não podiam fazer aquilo daquela forma. Havia 2 sumos sacerdotes vivos naquela época. Pouca gente já presta atenção nesses detalhes. Como nós temos 2 aí, líderes da Igreja Católica vivos,
Prestem atenção, que tempo nós estamos vivendo. Que isso sirva de um sinal para vocês. Yeshua viveu com a corrupção. Yeshua viveu com um corruptor. E ele conseguiu distinguir todas as situações. Todas. Yeshua tinha a palavra que Hashem deixou para nós através de Moshe, arraigada dentro do seu próprio coração. Hoje nós temos a palavra de Hashem deixada por Moshe e deixada por Yeshua Mashiach, instrumento que nós devemos carregar conosco, onde quer que nós estejamos. Ter na nossa mão esquerda, subjugando o nosso coração, ter na nossa fronte, na nossa alma, submetendo a nossa alma e o nosso espírito a Hashem. E aos desejos desse mundo, que sejam removidos da nossa vida. Precisamos ter a palavra, como diz o Shema, no batente da nossa porta e nas nossas portas. Na nossa boca, no nosso ouvido, no nosso sentir. Em todos os nossos orifícios que nós temos no corpo. São portas de entrada para o mal. Desta forma, nós estaremos sempre prontos para resistir a toda investida que o mal tem feito de forma tenaz, nos assediando neste mundo. E certamente este mal fugirá de nós, nos concedendo a vitória. Yeshua resistiu. Yeshua respondeu com a palavra, com o Devarim. E teve vitória. Terrilhem Salmos 37, versículo de 1 a 6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie em Hashem e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite-te também em Hashem e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Hashem, confia nele, e ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Precisamos confiar, precisamos perseverar até o fim. É muito fácil errarmos o alvo e nos desviarmos do que nós fomos chamados para fazer se nós olharmos para as pessoas, se nós olharmos para a injustiça que existe nesse mundo. Nós certamente deixaremos de olhar para o Mashiach, o canal que traz a Mishpat para essa terra, a justiça de Hashem para nossas vidas e para a vida de muitas outras pessoas através de nossa vida. O Mashiach é o canal da Mishpat de Yeshua. E nessa terra ele precisa de nós como um canal para que essa Mishpat possa operar nesse mundo. Precisamos ter compreensão clara de como isto opera. Uma pequena indignação, pequena, e nós poderemos bater na rocha, perder a possibilidade de chegarmos onde nós pretendemos chegar durante toda a nossa vida. Moshe pagou um preço muito alto que cada um de nós
Que todos nós possamos aprender com estes ensinamentos registrados para nós. Que possamos ouvir a voz de Hashem através de Yeshua em nosso coração. Que possamos entender e ter força para obedecer a Hashem. Na Haftará nós temos as palavras de consolo de Shayahu para as nossas vidas. Hashem é um pai amoroso, que sabe todas as coisas, é verdade. Conhece as nossas lutas, sabe o que temos sofrido e o que tem sido, quais têm sido as nossas indignações. Sabe o que nós temos enfrentado, os gigantes, muitas vezes maiores do que nós. Porém, esses gigantes, o que são diante da grandeza de Hashem? Nada. Uma pessoa amada do nosso contato, do nosso convívio, que está com câncer, que tem se espalhado para várias partes do corpo, tem perguntado insistentemente por que Hashem tem permitido isso sobre a vida dela. O que ela fez para receber tamanho mal, tamanho castigo? Estamos em um território hostil e não somos bem-vindos nesta terra, onde o mal, como uma névoa que cobre toda a terra, uma névoa, tem agido com muita violência sobre a vida das pessoas, inclusive daqueles que estão a serviço deles, contaminando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, com alimentos contaminados, com ministrações contaminadas, músicas contaminadas, ensinos mentirosos através desse sistema religioso, matando mais pessoas do que já foi visto em todas as épocas. E muitas pessoas vão morrendo para a vida eterna. Para fecharmos, para finalizarmos, para concluirmos essa drachá, ainda que os desafios na sua vida sejam grandes, não permita que as miragens produzidas pelo sofrimento real, o sofrimento é real dessa terra, dessa vida, não permita que isso venha roubar a sua esperança em Hashem, que venha afetar a sua salvação através de Yeshua. Tudo nesta terra vai passar, tudo. O Mashiach passou por grandes sofrimentos reais, rejeições do seu próprio povo. E nunca questionou Hashem sobre absolutamente nada. Venceu todos os nossos inimigos e adversário, entregou sua vida por amor a Hashem e por amor de nós. Foi obediente. Entregou a vida por amor. Foi ressuscitado no terceiro dia. Terceiro dia, terceiro dia. Não é primeiro dia. Preste atenção. Depois de 3 dias e 3 noites, como está escrito. Pelo poder da Ruach. Porém, quando o Mashiach tomou sobre si, preste atenção nisto. Quando o Mashiach tomou sobre si todos os nossos pecados, ele tomou sobre si. Por alguns segundos, ele perdeu o contato com Hashem. Este momento deve ter sido, para o nosso Senhor, o momento mais terrível de todos o que ele viveu nessa terra. Talvez a maior dor que o Mashiach tenha sentido em toda a sua vida. Tomou sobre si o nosso pecado e por alguns segundos perdeu o contato com Hashem. Então não perca mais a presença de Hashem na sua vida por causa do seu pecado. Não faça isso mais. Hashem, nosso Pai que está no céu, é muito bom.
que cada um de nós possa saber e entender que a Ruach traz sobre nós, no dia de hoje, e mais ainda no porvir, o consolo de Hashem, através de Yeshua. Como o profeta Ishayahu, nas palavras levou consolo para o povo. Que cada um de nós possamos compreender de forma clara e definitiva quem é Hashem, como é o seu agir, o seu mover, como é o caráter de Hashem, que nunca desejou nenhum mal, nenhum sofrimento para ninguém neste mundo. Nem tudo o que ocorre nessa terra é vontade permissiva de Hashem. Mas um dia, Hashem será rei de toda a terra. E neste dia, Hashem será apenas um. E o seu nome será? Um. O desafio que fica para nós é que guardemos estas palavras, Devarim, as palavras da vida, fortemente nos nossos corações. Que nós possamos cumprir tudo aquilo que compete a cada um de nós, que o Senhor nos designou fazer. É nosso dever acessarmos essas palavras em momento oportuno, acessarmos a mente do Mashiach que está disponível a cada um de nós fazermos e utilizarmos todos os instrumentos e ferramentas que Hashem deixou à nossa disposição contra a corrupção que deseja nos fazer escravos neste mundo. Que possamos guardar cada palavra em nosso coração como Mashiach fez e que possamos utilizar de modo tremendo como uma arma contra o reino das trevas. Os tempos são difíceis sobre a terra. E acredito eu que vai piorar. Mas Yeshua nos deixou um grande desafio registrado na Bessorot Tovot de Matitiahu 10:22. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Estejamos nós, em nome de Yeshua, entre eles. E que assim seja. Leolan Vaed, para todo sempre. Na próxima paraxá, no próximo Shabat, dia 12/8, teremos uma única paraxá, paraxá número 46, Ekev, continuarem. Moshe segue encorajando o povo de Israel a confiar em Hashem, nas promessas e nas suas recompensas, e assegura para o povo que eles derrotarão as nações inimigas com seus gigantes na terra prometida. E que deverão, depois disto, remover todo e qualquer vestígio de idolatria remanescente na terra. Remova tudo o que existe no teu coração, que você já sabe que está errado e que desagrada o Senhor. E assim a paraxá segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Vamos. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos teus ensinamentos. Pai, nos ensina a olhar para Yeshua e não nos indignarmos com a injustiça que existe, é real e tem um propósito de roubar a esperança, roubar os corações diante da tua presença, colocando, Pai, muitas vezes sobre a responsabilidade do Senhor, o que o Senhor não ordenou fazer, o que jamais passou na mente do Senhor que poderia ocorrer, mas tem acontecido sobre essa terra. Que a gente possa olhar para o Senhor, se manter firme sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach. Tira do nosso coração aquilo que não te agrada. Que possamos ter a tua palavra escrita verdadeiramente no nosso coração.
isso possa refletir no nosso posicionamento, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, e que possamos ser um canal para trazer para esta terra a tua justiça, a tua mishpat, e que isso se torne conhecido diante de todos aqueles que tiverem contato com as nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.